Bom, a gente está, então, na filosofia transcendental, na filosofia medieval, vimos alguns nomes na semana passada, e a gente vai continuar indo um pouco agora essa análise da transição para uma sociedade em que o cristianismo se coloca como um poder do Estado. Tá bom? Essa é a grande marca, né? Por que a gente estuda isso? Porque, do ponto de vista filosófico, vai ser no cristianismo que vai se fortalecer a ideia de que uma das áreas que a filosofia tem que investigar é a área da interioridade do sujeito, das pessoas. Que a pessoa tem que olhar para dentro de si. A gente já viu nos estoicos, nos epicuristas, né, que existia uma preocupação já com a pessoa, tá? A busca da felicidade, tudo isso eram expectativas daquelas filosofias ali do helenismo. Mas a gente, olhando para o detalhe de como que isso acontecia nessas escolas, quer dizer, tudo tinha muito a ver com a pessoa conseguir se olhar de fora e ver se os seus comportamentos na sociedade estavam sendo comportamentos éticos, comportamentos que ajudavam as outras pessoas. Quer dizer, era uma coisa de olhar a pessoa do lado de fora. O cristianismo, o que ele inaugura? Né? Um mergulho da pessoa para o lado de dentro de si, né? A constituição de uma espécie de investigação da interioridade. E por que isso é importante? Né? Porque na filosofia moderna, que a gente vai ver depois, isso vai ser de uma importância imensa, assim, tá? Então, ter essa marca de que é com a filosofia medieval que surge essa ideia de que se deve privilegiar, de alguma maneira, uma espécie de conhecimento de si, conhecer a si por dentro, o que a minha alma quer, o que ela pensa, né? Então, eu devo primeiro tentar decifrar em mim tudo o que possa constituir traços justamente do mal, né, do mau comportamento, que no caso do cristianismo vai ser materializado na figura do demônio, do diabo. Então, essa investigação para o interior, a ideia dessa investigação é tentar descobrir se dentro de mim não tem uma semente do mal plantada. E se existe essa semente, eu tenho que ter alguma tecnologia, alguma maneira de colocar esse mal para fora, tá? Porque o bem, né, segundo a perspectiva do cristianismo, ela já é natural de Deus. Então, todo ser humano, que é um ser criado por Deus, ele, por natureza, ele tem o bem. Mas qual que é o problema? É que esse bem pode estar contaminado pelo mal. E esse diabólico que existe na interioridade do sujeito vai ter que ser motivo, então, de investigação. Tá? O que era, então, sinal para os estoicos de falta de bom comportamento, fraqueza, né? Vira para os cristãos traços de queda e do pecado. Né? Quer dizer, existe uma nova simbologia que está representando agora os dilemas de ordem ética. Né? A ética ela sempre se preocupa com isso, o que é o bem, como é que o agir certo, como é que eu devo agir corretamente, né? Só que o cristianismo ela cria agora uma figura de Deus para associar o bom comportamento e do diabo para o mau comportamento, né? E cria uma espécie de divisão, né, muito radical entre o que seria da ordem do lado do divino e da ordem do demoníaco, tá? Então, o homem ele deve investigar a sua espiritualidade, que é justamente aquilo que a gente tem dentro da gente, né? O que implica, de alguma maneira, negar aquilo que a gente tem de natureza. Quer dizer, para você mergulhar dentro de você no espírito, você está esquecendo que você tem boca, que você tem mão, que você tem cabelo, né? Você está esquecendo de todo lado do homem, que é esse lado mais natural. E, por consequência, quer dizer, esse lado natural, como aquilo que a gente tem como natureza, os animais também têm, os animais também têm cabeça, alguns animais também têm cabelo, alguns animais, né, têm mão. Então, isso que a gente identifica, que é comum entre a gente e a natureza, deve ser alguma coisa de ordem mais decaída, justamente porque os animais, segundo o cristianismo, não têm alma, né? Então, deve ser alguma coisa mais da ordem do diabólico, né? Então, o homem ele deve abandonar tudo aquilo que nele é sensual, natural, para atingir a sua natureza essencial infinita, que é espiritual, liberta de toda necessidade, né?
e que faz o perceber em conexão com Deus, com o absoluto, né, que paira justamente sobre nós. Tá? Então, essa é um pouco um desenho, né, uma historinha, uma tentativa de passar para vocês o que está acontecendo com essa cultura desse período medieval. Né? Ela está absorvendo esses valores. Né? Então, esse desenvolvimento, né, que é necessário, vai abrir também uma perspectiva de um desenvolvimento histórico no homem. Né? Então, surge uma história da religião que se propaga como conteúdo de uma história da humanidade. Quer dizer, essa perspectiva também de que existe uma história, ela começa minimamente a ficar um pouco mais presente. E a religião torna o mundo da filosofia um conhecimento comum. Isso é uma coisa muito importante. A gente viu que os estoicos e os epicuristas já haviam aberto as portas, né, dos seus colégios para que qualquer pessoa que quisesse entrar, entrasse, fosse escravo, fosse mulher, né, fosse criança, quem quisesse estudar filosofia podia entrar e estudar. Né? Mas com o catolicismo, quer dizer, essa mentalidade filosófica, ela passa a ser uma regra da religião. Então, todo fiel vai ser obrigado a conhecer essas coisas, entender de céu e de inferno, entender do bem e do mal, entender do corporal e do espiritual. Né? Então, existe uma universalização da filosofia como nunca tinha existido no mundo antigo. Né? A filosofia passa a ser uma coisa para todo mundo, por quê? Porque a filosofia é a religião. E a religião se esparrama como uma política do Estado romano, então todo mundo vai ter que aderir, vai ter que conhecer, vai ter que frequentar os cultos. Né? Tudo isso passa a ser uma obrigação. E por que isso interessa para a gente? Né? Porque a religião, pela força que ela adquiriu nesse período, o fato dela estar junto com o poder do Estado, ela torna o mundo da filosofia um conhecimento comum. Né? Então, a filosofia desse período é uma filosofia teológica. Tá? E aí vai acontecer, evidentemente, o que vocês vão perceber, quer dizer, uma série de filósofos do período são santos, né? Como o primeiro deles que eu vou mostrar para vocês, que é o São Cassiano. Bom, o Cassiano não se sabe direito o ano que ele nasceu, mas sabe que ele morreu em 363 porque ele foi assassinado a mando de um imperador romano. Vocês sabem, a gente está exatamente na fase de transição em que o cristianismo, até 300 e pouco, ele foi perseguido, e a partir de 300 e pouco ele passa a ser o poder do Estado. Quer dizer, o Cassiano está exatamente na transição. Tá? A obra dele contempla, então, o desenvolvimento de uma espiritualidade cristã, que era muito parecido com o que as filosofias antigas achavam que as pessoas deveriam desenvolver. Um culto da própria alma, um culto da moralidade. Né? E, como eu falei um pouquinho para vocês a aula passada, entretanto, uma grande diferença entre essa filosofia e as filosofias helenísticas, pagãs, né, é que, em vez de ficar lutando pela felicidade no próprio mundo, né, como soavam os epicuristas, eles achavam que a felicidade ia ser desfrutada no mundo do além, no paraíso, no céu, porque aquele que conseguisse manter o rigor do comportamento cristão ia ser premiado justamente com o ingresso no paraíso. Aqueles que ficassem agindo errado iam queimar no quinto dos infernos. Né? Então, essa representação simbólica, né, que acaba se tornando universal. As pessoas vão pensar que o mundo é assim, que a gente vai morrer e vai ter alguém lá que vai decidir se a gente sobe ou se desce. Né? Então, uma série de problemas filosóficos, né, vão começar a ter que se submeter a essa perspectiva. Né? Então, por exemplo, né, é uma filosofia que vai ser totalmente desinteressada por aqueles problemas dos pré-socráticos, da natureza, da física, dos astros. Né? Eles não querem saber de nada disso. Né? Quer dizer, eles estão preocupados efetivamente com o grau de pureza que o ser humano consegue adquirir por intermédio de seus comportamentos para se aproximar de Deus. Né? Então, essa filosofia toda ela é muito idealista, ela é muito focada, né, numa coisa mais da ordem do pensamento, dos comportamentos,
do que da ordem da matéria, né, que justamente é menosprezada e tida como alguma coisa inferior. Tá? E aí, o que tem que acontecer em cada um de nós? Né? A gente tem que fazer uma investigação interna para saber se esse lado ideal, espiritualístico nosso, não está misturado, contaminado com concupiscência, né? Com pecado, com desejos proibidos, né? Com aqueles pecados capitais, a gula, o orgulho, enfim, a própria vontade sexual desmedida, né? Então, tudo isso tem que ser controlado, tem que ser diminuído. Então, é uma linha de filosofia que é uma linha de filosofia da repressão, né? Da repressão das liberdades, né? Então, a gente vai ver que a filosofia, depois dessa, moderna, vai fazer uma crítica imensa a tudo isso aqui que está sendo colocado como valores pela filosofia do cristianismo, tá? Mas, volto a insistir, quer dizer, essa coisa da decifração da interioridade é uma conquista importantíssima do cristianismo. Por que eles querem investigar a interioridade? Para arrancar o demônio de dentro da gente. Tirando esse detalhe, quer dizer, de qual que é a finalidade deles, a própria investigação da interioridade em si é uma coisa muito importante e que vai gerar desdobramentos modernos depois, destituídos desse objetivo, né, de querer enfim, tirar o demônio de alguém. Tá? Uma das marcas muito importantes desse pensamento, então, desse tipo de filosofia, é que todas elas prezam, né, e defendem a necessidade de uma obediência absoluta à autoridade. Eles acham que você tem que se submeter à autoridade de uma maneira sem questionamento. Tá? Agora, é a velha história, né? Do mesmo jeito que isso é ruim, porque muitas vezes a autoridade vai ser uma autoridade corrompida, que quer nosso mal, né? Como é que eu vou ficar obedecendo esse cara? Mas, enfim, a perspectiva do cristianismo tem que obedecer o Papa, o padre, né? Por pior que seja a pessoa, tem que obedecer, né? Por outro lado, quer dizer, essa ideia de obedecer também está trabalhando um pouco a subjetividade, né? Porque você saber se controlar internamente é uma coisa importante para a subjetividade. E a obediência nada mais é do que você controlar todos os seus desejos, seus anseios e tal, não sei o que lá, e baixar a bola e obedecer a alguém. O lugar onde isso era mais evidente, mais forte, era dentro dos conventos, onde a obediência do sacristão, lá da pessoa que está se formando, né, para ser padre, era absoluta. Ele tinha que obedecer a tudo lá que o vigário lá da paróquia dele determinasse. Né? A base da formação monástica era uma obediência cega. Ela devia envolver, então, né, e as filosofias católicas vão desenvolver esse tipo de pensamento, três características importantes. A primeira era a submissão, que eu já falei para vocês. A pessoa deve se submeter à regra ou ao seu superior, ou a companheiros mais antigos de convento e tal. Isso deve ser absoluto. Né? A submissão diz que o que eu quero, né, deve ser aquilo que o outro quer, e não o que eu efetivamente quero. Né? Quer dizer, eu devo seguir e me submeter à ordem num segundo. Então, essa é a primeira marca importante. A segunda é a paciência. Então, deve existir uma passividade, e aí percebam que a origem dessa palavra paciência tem a ver com paixão também, com a paixão, no sentido da paixão de Cristo, de um sofrimento, de uma dor, de alguém que fica passivo, né, numa relação. Então, paciência é você não esboçar nenhuma resistência, você ser passivo de maneira muito radical. Tá? A paciência diz eu quero não querer outra coisa do que quer o outro, ou seja, a paciência também está ligada com a obediência. E, por fim, a humilitas, que é a humildade, né? Colocar-se o mais baixo possível, era uma técnica de treino filosófico dessas pessoas. A humildade consiste em dizer eu não quero querer, tá? Eu não sou capaz de determinar o que eu quero, é melhor eu ouvir o padre dizer o que eu deveria querer e seguir simplesmente e obedecer às determinações desse cara, né? Pois bem, aí agora a gente olha para esse tipo de coisa lá dessa filosofia medieval e a gente vai tentar tirar
justamente aquilo que interessa para a gente, aquilo que pode ser de algum proveito para a gente, né? Que evidentemente não é expulsar demônio nem se submeter incondicionalmente ao desejo de alguém, de outra pessoa, tá? E aí a filosofia moderna, olhando para aquele passado, o que, que ela percebe, né? Que justamente quando nasce essa subjetividade do período medieval, surge junto com ela um regime de verdade. Isso é uma coisa muito importante. O que, que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, que quando a gente faz esses mergulhos dentro da gente, e a gente vira para o mestre e fala, mestre, se confessa para um padre, por exemplo, eu pequei, eu fiz o que não devia, sei lá o que aconteceu e tal, a gente está falando a verdade para esse padre, né? Ou seja, a verdade ela passa a surgir de dentro de mim, de dentro daquilo que eu penso e que eu externalizo. Então percebam que é uma verdade que é muito diferente da verdade que as filosofias antigas estavam mais preocupados, que era a verdade de saber por que tinha matéria, por que tinha mundo, se as coisas eram compostas de água, né? Quer dizer, esse é um regime de verdade que é muito diferente desse novo regime de verdade, que é um regime de verdade subjetiva. Isso vai ser de uma importância imensa para a filosofia moderna. O Descartes, a gente vai ver o primeiro filósofo moderno, né? A gente vai ver daqui umas 2 ou 3 aulas, ele vai dizer, olha, eu penso. O que é pensar? Pensar é fazer um exame interno, é entrar dentro de mim mesmo e perceber o que está acontecendo dentro de mim. O que está acontecendo dentro de mim? Eu estou pensando. Logo, eu posso extrair uma verdade de dentro de mim que é a seguinte, eu existo. A prova de que eu existo é que eu estou pensando. Então, essa prova, ela nasce de dentro das pessoas. E, nesse período que a gente está tratando agora, essa consciência ela ainda está muito precária. Isso aí não está consolidado. Então, da onde que nasce a verdade nesse momento? Na verdade, nasce de Deus. Ou seja, nasce de fora de mim. Então, o nascimento da subjetividade cristã, apesar de todos os problemas que estão ligados à origem dela, né, as más intenções que estão ligadas com isso, ela vai criar uma coisa muito importante, que é a descoberta dessa interioridade e que da descoberta de que dessa interioridade podem nascer verdades. Inicialmente, quais são as verdades que nascem? Eu pequei, eu estou com o demônio, tira ele de mim. Tá, mas depois, futuramente, esse mesmo tipo de investigação da interioridade vai gerar todo um ramo da filosofia. É por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Tá? Ou seja, quando Descartes diz penso, logo existo, tá? Penso, portanto, existo, o que os filósofos contemporâneos, principalmente o Foucault, né, tá percebendo ali? Poxa, ali já estão em atuação 2 regimes de verdade. Uma verdade que é uma verdade que você pode dizer que é até objetiva, que é assim, penso, logo existo, e ninguém vai duvidar de que existe, tá? Agora, existe um outro regime de verdade que é o seguinte: bom, eu falei que eu penso, logo existo. Agora, eu acredito nisso. Quer dizer, são 2 graus da verdade muito distintos. Um grau da verdade é um grau da verdade que você cria uma explicação para alguma coisa. Eu penso, logo existo. Tá? A matéria é feita de átomos. Tá? A gente pode criar uma explicação para as coisas. A frente fria causa chuvas. Né? A gente pode criar uma explicação que é uma verdade das coisas. Né? Agora, um outro grau de verdade é o seguinte: eu acredito na previsão meteorológica, que diz que vai chover. Esse tipo de verdade, eu acredito, ele é um tipo de verdade subjetiva. Porque eu posso acreditar na meteorologia que vai chover, ou eu posso não acreditar na meteorologia que vai chover. Tá? Eu posso acreditar que a frente fria causa chuva, ou eu posso não acreditar. Eu posso acreditar que o aquecimento climático está trazendo chuvas terríveis lá para o Rio Grande do Sul, ou eu posso não acreditar. O ponto a partir do qual eu acredito ou não sou eu mesmo. Então, eu sou dono desse regime de verdade.
percebam que esse tipo de descoberta, de que existe uma verdade, que é uma verdade de ordem subjetiva, né, ela, no momento atual, é muito importante entender isso. Porque quando alguém vira para vocês e fala assim, a Terra é plana, o que está acontecendo? Né? A gente está vendo justamente a primazia, né? a prevalência, a sobrevivência da verdade de ordem subjetiva. Qualquer um pode dizer que a Terra é plana. A pessoa pode dizer que a Terra tem forma de rosquinha, de doce. Qualquer um pode dizer qualquer coisa. E mais do que isso, qualquer um pode acreditar nisso. E mais do que isso, um grupo de pessoas pode se juntar e falar assim: nós acreditamos em OVNI, nós acreditamos em marciano. Entendeu? E isso é um regime de verdade. Por quê? Porque se você olha, você está em um grupo de 100 pessoas e 99 acreditam que tem marciano, quer dizer, o errado é você. Né? Então, num certo sentido, é uma filosofia que resgata aquela ideia lá dos sofistas antigos, pré-socráticos, né? De que a verdade, no fundo, não existe. A verdade, no fundo, ela é algo de ordem subjetiva. Só que essa subjetividade, agora, ela está ganhando uma profundidade, ela está ganhando uma espécie de volume, né? Que justamente é o volume da interioridade. E dentro da interioridade vão ser descobertos, então, como funciona essa verdade. Por exemplo, quem é o juiz dessa verdade, desse nível subjetivo, né, de acreditarmos que a Terra é plana? Quem é o juiz dessa verdade é o coração, não é a razão. Então, é toda uma filosofia do coração, da emotividade. A religião, ela é um ato de fé, ela não é um ato de razão, ela é um ato de crença. Então é alguma coisa da ordem de, poxa, eu vou ser mais feliz se eu acreditar. Por quê? Porque eu estou em torno de 99 pessoas que acreditam. Se eu não acreditar, eu vou ficar apanhando por causa disso. Então, às vezes, é melhor eu acreditar também. Mas eu vou acreditar porque eu acredito nisso? Não, eu vou acreditar porque meu coração está dizendo, para de apanhar, para de ser diferente dos outros, né? Quer dizer, então é alguma coisa de ordem quase que irracional, pura e simplesmente sentimental. Então é uma filosofia do sentimento, da crença. Tá? Tem uma coisa do cristianismo que eu já devo ter falado para vocês, mas vou repetir, porque agora é um momento importante de falar isso, né? Quer dizer, o cristianismo e o judaísmo também são relações que obrigam o fiel a acreditar em Deus. A gente tem que, num certo momento, virar uma chave e falar: não, eu creio. Tá? Para você ser um crente, para você ser um católico, um judeu e tal, você precisa ter. Uma hora você tem que dizer: eu creio. Agora, você crê por quê? Porque racionalmente você deduziu que Deus existe? Porque... Não, eu creio porque eu creio. Né? Então, essa coisa de eu creio porque eu creio é alguma coisa da ordem do pura e simplesmente emocional, emotivo, sensível. Né? É alguma coisa de você se inclinar, então, a alguma crença de qualquer ordem e você concordar com aquilo. Não, eu acredito que a Terra é plana, eu acredito que existe um disco voador. Tá? Então, é um tipo de permissão sem a qual a verdade, nesse segundo regime aí, subjetivista, ela não existe. Tá? Por mais que alguém vire para você e fale assim: olha, você tem que tomar vacina de Covid, porque isso protege contra a gripe, contra a doença que está matando e tudo mais. Se você fizer parte de um grupo que, por qualquer razão, quer desacreditar isso e acha que é melhor tomar cloroquina e tudo mais, quer dizer, se você for pela emoção, você vai também não vai tomar vacina e vai ser levado por aquilo. E isso não acontece porque você é maluco, entendeu? Isso que é importante se der essa filosofia, né? Ela está descobrindo por que isso acontece. Isso acontece porque as pessoas têm um coração e elas querem ser amadas, elas querem ser reconhecidas pelos outros, e para ser reconhecida pelos outros, elas têm mais ou menos que acreditar nas mesmas coisas. Então, essas crenças, elas criam grandes pensamentos, né? Que são meio que balões, porque não tem nada que sustente aquilo, são nuvens totalmente imaginárias de como as coisas deveriam ser, mas que, como todo mundo acredita, aquilo passa a ser. Então, essas pessoas realmente acreditavam no céu, no inferno, numa divindade que a gente tinha que acreditar, porque não tinha prova nenhuma de que ela existia, né? Então, tudo isso, né, inaugura
uma nova maneira, né, filosófica de olhar para o mundo, né, que forma uma espécie de pacote. E dentro desse pacote, a grande técnica de investigação da interioridade é a técnica da confissão. Então, você tem que, em certo momento, se colocar na frente de um confessor, de um padre, de alguém que vai poder ouvir seus pecados e vai poder, então, estabelecer a verdade do que está acontecendo dentro de você, se você está endiabrado ou se está tudo bem dentro de você. Tá? Pois bem, essa linha de filosofia, ela vai ser desenvolvida por um grupo de padres, santos e tudo mais, às quais se dá inicialmente o nome de patrística. Então, isso é uma fase primeira fase da igreja, da filosofia medieval, né? A gente viu os alexandrinos lá, mas enfim, agora tem a fase da patrística, que são agora efetivamente os pais da igreja católica. Tá? Então, esses chamados pais da igreja foram os primeiros religiosos que se fundiram a religião cristã com a filosofia, e aí merece destaque o Santo Agostinho, né, que é um autor de 354 a 430, já depois de Cristo, e que tem alguns livros importantes, A Cidade de Deus, mas o livro mais importante, talvez, do Santo Agostinho é um que se chama Confissões. O que é as Confissões do Santo Agostinho? É um livro onde justamente o que ele faz? Ele se confessa. Ele coloca para fora todos os podres que ele realizou na vida, porque apesar dele ter sido santificado, ele foi papa, né? Ele era um cara que até os 33 anos de idade, ele viveu a vida, ele tinha filho, ele era mulherengo, ele bebia, ele fazia, arrebentava. E aí o que aconteceu? Com 33 anos de idade, a mãe dele, né, consegue o converter, ela está à beira da morte e tal, e ela insiste para que ele se torne cristão, católico, e ele se batiza e a partir de então ele nunca mais pecou, por isso que ele foi capaz de se virar santo e papa e essa coisa toda, né? Então percebam como é um mundo todo de crenças assim que está girando em torno, né? Quer dizer, alguém acha então que até os 33 o cara pode ser o maior, né, depravado do planeta, se ele se confessar e a partir de agora ele agir certo, ele pode virar até santo, né? Então vejam que são valores, né, de uma crença comum, né, que começa a se fortalecer. Esses primeiros pais da igreja, eles combateram algumas seitas também católicas mesmo. Os católicos, eles inicialmente, eles não tinham uma visão única assim do que era o catolicismo, o cristianismo, né? Então existiam vários grupos assim que pensavam que o cristianismo era um pouco diferente. Então um grupo importante era o gnosticismo, né? Que tinha uma influência, num certo sentido, do neoplatonismo, do gnosticismo também do Platão, que era uma tese que dizia que o conhecimento ele era uma rememoração e que quando, no caso do Platão, você ia até o mundo das ideias, você rememorava e você adquiria o conhecimento. No caso dos cristãos, você tem que rezar e participar dos cultos, etc., para participar do conhecimento, para ter acesso ao conhecimento também. Tá? E aí, outras seitas dessas importantes era o maniqueísmo. Maniqueísmo é uma palavra que está muito ligada à ideia de que ou é A ou é B, não tem alternativa, né? Ou é bem ou é mal, ou é divino ou é demoníaco, né? E era justamente uma visão da igreja que tinha essa perspectiva de que tudo era ou muito divino ou muito demoníaco e não tinha nada que fosse meio termo. Pois esses pais da igreja, os primeiros papas e tudo mais, eles classificaram esses pensamentos como heréticos, tanto quanto os dos pagãos, né, do Epicuro, dos estoicos, né? Tudo isso começou a ser queimado, perseguido, etc. E a igreja, então, ela começa a se consolidar como uma legislação sólida e mais unificada. Tá? No meio dessa conversa, o que vai acontecer? Os povos nórdicos invadem o Império Ocidental, que é a parte da Europa do Império, e destroem o Império Romano, né? Destroem, né? Vários países que faziam parte desse império e dissolvem totalmente o Império Romano. O que vai sobrar depois disso vai ser o Império Oriental, né, que é Constantinopla, né, que só vai cair em 1453
com a derrota para os muçulmanos, né? Mas, enfim, a Europa, né, o lado europeu do Império, ele é destruído. E aí o que acontece? Né? Existe uma destruição tão violenta da civilização que a gente cai naquilo que propriamente é um mundo que se chama de mundo medieval, que era um mundo do feudalismo, onde tinham pequenos castelos, pequenos reinadinhos e tudo mais, e que aquilo vivia enclausurado dentro de fortalezas. Por quê? Porque os nórdicos estavam vindo ali, vira e mexe descia lá uma tribo de godos, visigodos, né? Os povos nórdicos vindo de uma migração que houve da Rússia, que passou pela Alemanha e tal, não sei o quê, e vindo destruir todo mundo, né? Então virou aquele período medieval onde todo mundo trancafiado dentro dos castelos e acreditando que Deus era a força capaz de protegê-los daquele mal bárbaro, né, que estava vindo contra eles, tá? E a partir do século IX, né, aí do século VIII, IX, aí começa a ter o problema também do mundo árabe, né? Mas, enfim, é um mundo destroçado do ponto de vista da construção de grandes cidades, essas coisas não existem mais. O mundo das grandes cidades e tal fica perdido na antiguidade, e o mundo medieval é um mundo de pequenos feudos e castelos, né? Onde a cultura ela só é preservada, então, aonde? Né? Nos mosteiros. Né? A igreja se torna o baluarte da preservação da cultura. E como ela vira o baluarte da preservação da cultura, os únicos bibliotecas que persistem são da igreja, são desses santuários e tudo mais. O que acontece? Eles começam a destruir os livros que vão contra qualquer, né, que apontem para qualquer heresia, para qualquer coisa que vá contra o cristianismo, né? Então, aquilo que eu falei já para vocês, quer dizer, a obra do Epicuro, ela é inteira destruída, não sobrou nenhum livro. O cara que escreveu 300 livros, a gente não sabe nada. Por quê? Porque os monges medievais queimaram tudo. A obra do Aristóteles e do Platão, elas foram preservadas porque elas foram levadas para o mundo árabe, e também foram alguns teóricos judeus também conservaram isso, né? Mas principalmente o mundo árabe, né, conservou cópias dessas obras que depois, justamente da queda de Constantinopla em 1453, muita gente que fugiu de Constantinopla e vem para a Europa aí num movimento contrário, né, acaba trazendo de volta essas coisas para a Europa, mas tudo isso ficou desconhecido até o século XIV, por aí. Tá? O ensino da filosofia, então, se funde com o ensino da religião. Aonde que você vai estudar a religião? Nos mosteiros, tá? Se confina aos mosteiros aquilo que vai se chamar escolástica medieval. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho de escolástica para vocês, mas que é a filosofia predominante, né, no período medieval, né, deixando a patrística para trás, vai se estabelecer a escolástica, que a gente vai discutir um pouquinho mais na aula que vem. Inspirados na lógica aristotélica formal, porque a lógica do Aristóteles foi preservada, os outros livros não, mas a lógica foi, pelos padres, né, se perdem em debates abstratos e tal, mas enfim, isso aí a gente vai ver melhor na aula que vem. E aí, o que é mais importante de carregar dessa aula é a questão daquilo que o Foucault vai chamar de pastoral cristã, tá? Que vai ocupar principalmente os séculos III ao VI, e que é justamente o estabelecimento desse dogma da igreja, dessa norma única da igreja, que acaba com todas as práticas que foram taxadas como hereges, né? Várias delas, inclusive, práticas de gente que era seguidora do cristianismo, né? Então, uma série que se chama hoje dos evangelhos apócrifos, né? Eram evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. A igreja reconheceu 4 evangelhos. Os outros, e tem vários outros, não eram reconhecidos. Alguns eram queimados, eram destruídos, e alguns que sobreviveram, hoje em dia, né, a gente tem reconstruções deles e a gente conhece, então, esses textos apócrifos, né? As versões da Bíblia também têm histórias interessantes. O primeiro Torá, né, que é o Velho Testamento judaico, ele não era monoteísta, ele falava em vários deuses, né? E aí a teologia judaica expulsou isso do livro, tirou isso do livro, e aí
desde o princípio lá de Moisés e tudo mais, começa a se falar de novo em monoteísmo, mas o livro original não era assim, né? Então aí surge uma série de nomes de santos aí que são filósofos. São João Crisóstomo, Cipriano de Antioquia, Santo Ambrósio, São Gregório, São Jerônimo e São Bento. Tá? E vários deles com várias importantes assim em várias áreas, né? São Bento, por exemplo, é o cara que criou todas as regras assim muito rígidas de formação da formação dos padres, né? São Gregório, vocês devem ter ouvido falar já do canto gregoriano, né? Era um tipo de música que, enfim, cada um aí tem um tipo de contribuição que vai dando para a construção da cultura do cristianismo. 3 marcas importantes dessa pastoral, desse período aí da filosofia. Primeiro, a salvação. O pastor deve prestar contas todo dia da situação de cada fiel. E será interrogado por um superior. Então, existe uma hierarquia das confissões. Todo mundo confessa para o padre confessa para o bispo confessa para o papa. Né? Tem uma sequência hierárquica de controle da interrogação de cada um de nós, e essa interrogação ela visa conhecer em profundidade a interioridade dos pensamentos. Tá? Segundo, tem ainda de se alegrar com cada conquista e sofrer com cada ato errôneo da ovelha para salvar sua própria alma. Então, o próprio padre que ouve a confissão, ele tem que sofrer junto com o fiel, quando o fiel vai lá e conta que fez alguma coisa errada. Tá? Então, o padre era obrigado também a se martirizar para o sacrifício em nome dos seus fiéis. O sacrifício pessoal do pastor tem que salvar as ovelhas, e maior será o mérito do pastor quanto mais ovelhas decaídas ele conseguir salvar. Né? Então começa a surgir uma espécie de tentativa de cada padre de salvar mais gente e tudo mais, porque ele está cuidando da salvação dele e das ovelhas que estão sob sua jurisdição. Segunda marca importante, a lei. Deus olha as suas criaturas individualmente, por isso para cada uma há um remédio diferente. E o pastor deve ministrar, de modo que a ovelha deva seguir não a lei, mas o pastor, na forma da submissão a um outro. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui quer dizer mais ou menos o seguinte: existe a Bíblia, sim, e aí o fiel deve ler a Bíblia, então, para saber se ele está errando ou não? Não, porque a leitura da Bíblia é uma coisa que só cabe ao padre. Então, quem sabe se você está errado ou não é o padre, não é a tua leitura da Bíblia, né? E isso, evidentemente, vai ser uma coisa muito questionada a partir da reforma protestante, né? Que vai justamente dizer, não, que cada um deve ler a Bíblia e seguir a leitura da lei por si. Na época da pastoral, não, se valorizava o padre em vez de se valorizar o próprio texto sagrado. A obediência não tem finalidade, é obedecer por obedecer, vontade que quer se livrar da vontade do egoísmo. Né? Então, a pessoa que obedece tem que obedecer por obedecer, porque o coração manda seguir aquela determinação. E a terceira é o problema da verdade, que a gente já conversou um pouco. Essa construção da verdade recupera alguns elementos do cuidado de si socrático, ou seja, das perguntas, né? O que é, mas faz com que a necessidade de gerar a verdade sobre si mesmo, né, como exemplar permanente, né, gere uma inversão, uma inversão total em relação ao que era feito na antiguidade. Quer dizer, e o resultado disso deve ser que, com base na recuperação da verdade, a gente deve ouvir o que o padre está mandando fazer e deve obedecer, né, exaustiva, total e permanentemente. Além da verdade geral da lei, é uma verdade que resulta da investigação, do exame de si, pela qual a verdade secreta da interioridade vai aparecer e se submeter à obediência integral. Então vejam que isso aqui nada mais é do que a crise contemporânea. Essa crise de gente que acredita que a Terra é plana. Por que eles acreditam que a Terra é plana? Né? Porque eles fazem parte de um grupo de verdade que achou que isso era uma coisa que deveria ser resultado de crença, tá? Que eles deveriam efetivamente acreditar nesse negócio. Né? A única diferença disso em relação ao medieval é que o medieval pelo menos tinha um norte, digamos assim, que era a própria religião. Né? E hoje em dia não, os grupos de verdade são totalmente aleatórios, né? São grupos que surgem em torno de verdades
bastante absurdas, né? Como a multidão de fake news que estão circulando aí em torno de Rio Grande do Sul, etc., que é uma barbárie, né? Mas, enfim. E aí, para o Foucault, justamente, então, está se dando um primeiro passo da história do sujeito. E o que ele percebe, o Foucault, né? Olhando lá para trás e olhando a Idade Média, né? A partir do nosso olhar contemporâneos, né? Ele percebe o seguinte, que o pastorado começou a ter um controle tão rigoroso, tão sólido em relação aos fiéis, que os reis, os príncipes, né, os duques, falaram assim, pô, esse negócio de igreja, esses caras controlam todo mundo, vamos trazer isso para perto da gente. Então, surge daí a ideia de que a religião ela pode ser tomada de assalto por um grupo de governo. Olha que coisa interessante. Isso aqui serve para vocês entenderem o que acontece hoje em dia com essas bancadas evangélicas no Congresso. Fica todo mundo dizendo a religião não deveria entrar no parlamento. Por quê? Porque eles não estudaram filosofia do jeito que vocês estão estudando. Se eles estivessem estudando filosofia, o que eles iam perceber? Que não é a igreja que entra dentro do parlamento, é o parlamento que vai se tornar igrejeiro. Por quê? Porque o parlamento percebe que a igreja é um instrumento de dominação fortíssimo, porque os fiéis obedecem, os fiéis creem. Tá? Então, o que acontece? Os políticos, né, isso que o Foucault chama de governabilidade, os políticos invadem a igreja. Não é a igreja que vai para o parlamento, é o político que invade a igreja. Por quê? Porque ele quer voto, porque ele quer manipular, porque ele quer passar uma série de valores dele, né? E que sejam assumidos como crença, que ninguém fique duvidando. Né? Então, essa fase e essas técnicas de filosofia medieval, elas vão ser tomadas de assalto pela política. A política vai tomar conta da religião. Não é a religião que entra na política. É a política que vai entrar na religião porque ele percebe a força da religião. E ela fala assim, poxa, eu quero essa força da religião a serviço dos meus interesses. Tá? Então, isso constitui, então, um passo da história no sentido de que os países, os povos, os reinados, né, começam a exercer essa técnica de sujeição dos seus súditos, né, a partir desses procedimentos de controle da própria religião. Eles começam a usar essa coisa da confissão, de você vomitar para fora as suas verdades, os seus desejos, as suas coisas e tal, não sei o que lá, para controlar o quê? Para controlar o que vai ser taxado de demoníaco, de divino. Né? Então, eles começam a regulamentar o que deve ser considerado bem e mal, com base nos interesses deles de governo, né? E a igreja passa a ser o instrumento, né, que dissemina isso por intermédio da população. As contribuições, então, que ela oferece ao governo, né, são a capacidade, a força que a religião tem de criar uma verdade interior no sujeito, né? E segundo, quer dizer, a constituição de um sujeito cujos méritos são identificados de maneira analítica. O que isso quer dizer? Não, esse ato é bom, aquele ato é ruim. Você fazer uma análise, uma analítica, né, a respeito dos comportamentos do sujeito, que é sujeitado em redes de obediência para a extração da verdade que lhe é imposta. Tá? Então, na verdade, aquilo que você acha que está dizendo que é a sua verdade, acaba sendo alguma coisa que se torna o motivo pelo qual você vai ser talvez punido ou talvez beneficiado. Foucault vê nessa novidade centrada na figura do ministro, tanto do ministro religioso quanto do ministro de Estado, político, que será representante dessa economia da alma ou da conduta. Ou seja, o Foucault percebe que essa tecnologia da subjetividade que surge da própria existência do cristianismo, ela se torna uma tecnologia de governabilidade dos povos, né, que
evidentemente, é o que mais interessaria para a gente de toda essa história aí do que foi acontecendo nesse princípio dessa filosofia medieval, tá bom? Bom, a gente finaliza por aqui a discussão de hoje, que é um pouco exatamente essa, né? Quer dizer, perceber o nascimento dessa subjetividade